Doutor José Roberto, tudo bem, querido? Graças a Deus. Eu tô bem também, graças a Deus. A gente fica feliz quando nossos especialistas estão bem. Doutor, olha o tanto de pergunta. Opa, vamos lá. Uau, né? A maioria de homem. Tem algumas Como estão mulheres. mudando o perfil já. Estamos mudando o perfil da sociedade brasileira. Os homens estão se cuidando mais. A gente fica muito feliz, não é mesmo? Esses dias ligaram perguntando qual que era a idade do Dr. José Roberto. Eu falei, gente, eu não vou perguntar a idade do Dr. José, né? Só se ele quiser falar. 47. 47. Pronto, tá respondido, tá bom? 47. É que a gente associa geralmente um médico geriatra. É difícil a gente encontrar um médico geriatra novo, mas todos os médicos fizeram residência, passaram na faculdade, etc. Então, você forma com o quê? Com uns 30 anos? Na verdade, a gente acaba saindo de toda esses estudos todos em torno de 30 anos. Geriatria, a gente tem que fazer obrigatoriamente 2 anos de clínica para depois fazer geriatria, que são em média 2 anos. Então, só de especialidade são 4 anos. Mais 6 de faculdade são 10. Se a gente entrou na faculdade com 19, 20 anos, está saindo com 30. Nossa, gente, então são quantos anos de experiência aí nisso tudo? Especialidade, 4 anos. 2 de clínica e 2 de geriatria. Em alguns lugares já foi 1 ano, mas agora tudo exigido 2 anos. Né? Mas no total deu o quê? Uns 20 anos aí de experiência? Na área médica? Que eu tenho de formado e tudo, mais. Mais, né? Mas desde que, em geral, a gente tem 6 anos de faculdade com mais 4 de especialização. Gente, tem que estudar muito medicina, é fascinante, fascinante. É muito gratificante. Admiro mesmo, admiro. Vamos lá, doutor. O Marcos, ele pergunta o seguinte, presta atenção que essas perguntas aqui podem ser os seus questionamentos também. Forçar a vista é prejudicial? Eu já vi muita gente assim, ó, sabe, tá com alguma coisa assim, tentando ler. Isso é ruim? Prejudica no futuro? Ou a vista vai envelhecendo quando a gente força? Não, a gente tem dificuldade para enxergar para perto conforme a gente vai envelhecendo. Isso chama presbimiopia. Do jeito que a gente tem alguma dificuldade para enxergar, de ouvir algumas coisas, algum tipo de som com envelhecimento, que chama presbiacusia. Com envelhecimento normal, a gente também tem dificuldade para enxergar para perto. O braço vai ficando curto, né? A gente tem que começar e colocar mais longe para começar a enxergar. Né? Então, não precisa a gente ficar forçando essa vista, não é problema, mas a gente tem dificuldade para enxergar. Não adianta, porque existe uma acomodação, uma dificuldade na acomodação nos músculos intraoculares. A gente tem músculo no corpo todo e no globo ocular também. E como começa a ter uma atrofia dos músculos em geral, no globo ocular, essa musculatura também ocorre. Então, a gente vai começar a ter dificuldade para enxergar para perto. Então, o correto é procurar um oftalmologista para ver a necessidade do óculos e não ficar se forçando e tendo, às vezes, dor de cabeça porque a gente fica forçando. Então, na verdade, não faz mal para a vista, mas pode ser uma causa de dor de cabeça. Ou seja, troca o óculos. Não é, doutor? Já que o braço encolheu. Troca o óculos, está precisando trocar o óculos. O senhor Vicente faz 35 anos que ele fuma. E ele quer saber qual é a relação do cigarro com a impotência. Bom, então, seu Vicente, um recado, pare de fumar já. 35 anos, já passou do limite, a gente não deve fumar nem um dia na nossa vida. Concordo. Mas 35 anos é bastante tempo. E, na verdade, o cigarro, ele ajuda numa doença que a gente chama de aterosclerose. Aterosclerose, para quem está em casa nos ouvindo, é fácil de a gente entender, vai obstruindo os vasos sanguíneos, as artérias vão obstruindo. Isso acontece com o cigarro, isso acontece com o colesterol elevado, isso acontece com o diabetes, isso acontece com a hipertensão arterial. Se eu tiver diabetes, pressão alta, idade e ainda fumo, tudo isso acontece mais fácil. Então, para a gente entender, eu falo para a dona de casa assim, imagine que o cano do esgoto de casa está obstruindo, né? E como é complicado quando tem uma obstrução de um esgoto em casa, todo mundo entende. E, na verdade, acontece isso nas artérias. A artéria obstrui e não passa o sangue adequadamente. Se isso ocorre na artéria peniana, que é a artéria do pênis, a gente vai ter uma disfunção erétil. Então, o cigarro é um fator de risco para obstruir as artérias do corpo. Não só do pênis, mas da cabeça, que pode levar a um acidente vascular cerebral, o vulgarmente conhecido como derrame. O derrame. Como é no coração, pode acontecer um infarto, pode acontecer na perna, ter que perder uma amputação da perna, e quando é na artéria peniana, leva à impotência, à disfunção erétil. O Valeriano, ele pergunta assim, a partir de que idade pode começar a tomar os remédios para a impotência? Existe idade para isso?
A gente tem que identificar a causa, né? Não tem uma idade específica para se começar a tomar um remédio para disfunção erétil ou chamada impotência. Na verdade, a gente tem que melhorar a qualidade de vida da pessoa com esse problema e assim que identificou o problema, se tiver indicação de medicação, não for uma questão hormonal e tudo mais, a gente começar a tomar a medicação. Então não tem uma idade. Mas voltando, aproveitando a pergunta do Vicente anteriormente, né, e agora essa do Valeriano, a gente tem que estar atrás dos outros fatores de risco. Então não adianta só tomar o remédio para disfunção erétil, para impotência. A gente tem que parar de fumar, controlar o diabetes, controlar o colesterol, fazer atividade física, controlar a hipertensão arterial nessa pessoa. Então tem que cuidar como um todo. O Francisco faz uma pergunta que parece uma pergunta simples, mas eu acredito que tenha muita coisa envolvida por trás aqui. Efeitos colaterais dos remédios. Provavelmente o seu Francisco deve tomar um monte de remédio para N casos e ele pergunta a respeito dos efeitos colaterais. Ele não fala a idade dele. Cada grupo de medicamento tem normalmente um efeito colateral próprio da sua classe. Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, que a gente chama, prende muito o intestino, seca a boca, dá tontura quando eu levanto, a pressão pode cair, a hipotensão ortostática. Então, esse é específico de uma classe. Eu também entendi, Lu, talvez aí ele não quis citar, mas juntando o gancho das outras perguntas anteriores, talvez o efeito colateral pode ser a disfunção erétil. Alguns remédios para pressão podem fazer isso, alguns antidepressivos podem fazer isso, que é esse efeito colateral. Então, na verdade, toda medicação tem efeito colateral. É aquilo que se brinca assim, o almoço tem um preço, tá certo? Então, na verdade, ele tem um efeito colateral. Mas isso tem que ser conversado com o médico. Quando surge um efeito colateral, alguma coisa indesejável, a melhor coisa é conversar com o médico que prescreveu esse remédio e não ficar ouvindo o vizinho. Né? Eu falei agora há pouco para o paciente, pneu de carro a gente conserta no borracheiro, carne a gente compra no açougue, né? E remédio a gente conversa com o médico. Então, né, o remédio da vizinha é bom para a vizinha. Por favor, não tome o remédio da vizinha, não ouça a medicação da vizinha. Por favor, vamos ouvir um profissional. Não precisa falar mais nada, né, gente? Depois dessa bronca aqui que a gente adora. Doutor, a Miriane diz que o marido dela engordou demais no último ano. Só que ele não come fritura desde os 52. Ele tem 63 anos, ou seja, faz 11 anos que ele não come fritura, mas ele engordou. E o colesterol continua alto. E ele faz corrida 3 vezes por semana. O que aconteceu com o marido da Miriane? Nós temos que ver as outras dietas, porque se ele substituiu a fritura por outras gorduras, por exemplo, ele pode não comer fritura, mas pode comer uma costela gorda que tem gordura, e o colesterol não vai abaixar e tem muita caloria, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias. Né? Então, faz as problema, contas aí certo? de quanto de gordura você está comendo. Aí, de repente, ele começou a beber bastante, que também 1 grama de álcool tem 7 calorias. E a gente não sabe o quanto que ele começou a comer ou não de doce e açúcar nessa história, que é uma caloria, vamos chamar, inútil. Ou seja, né? Mesmo correndo 3 vezes na semana... Se eu como demais, eu tenho que, mesmo correndo demais, eu não consigo equilibrar a minha balança. Ou seja, né, se eu consumo demais e não gasto esse excesso, eu acabo aumentando o peso. E precisaria ver se ele não tem algum distúrbio de glândula, por exemplo, um problema na tireoide. Um hipotiroidismo pode fazer com que a pessoa aumente de peso, porque o metabolismo natural cai nos indivíduos com hipotiroidismo. Ou seja, eu acho que esse é o tipo de pergunta que nos faz pensar da seguinte maneira. Às vezes, eu não tomo refrigerantes, como se isso fosse mudar a sua vida. Não tomar refrigerantes, mas e o restante da dieta tá como? A gente fala não toma refrigerante, mas se a gente pensar, um suco de laranja tem calorias, às vezes até mais do que um refrigerante. Exato, aquele então, zero, a gente achando que está tomando natural tem caloria. Ele Exato. é muito mais saudável do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de vitaminas, do que com refrigerante. Sim. Mas do ponto de vista calórico, não. Exatamente. Então, você para aí de ficar falando assim, eu não como fritura, eu parei de comer carne vermelha porque, né, tem mais gordura, etc. Se o restante tá tudo bagunçado aí, gente. Se eu como um monte de pele de frango,
Eu tô comendo um monte de caloria. Tá É, certo? aí Né? entra isso também. Às vezes a E pessoa aí fala eu não tô assim... comendo fritura, mas tô ingerindo caloria. Pois é, às vezes a pessoa associa, não, tô comendo frango, é carne branca, disseram que é mais saudável, mas é a pele do frango, frita. Ô, gente, faça a escolha certa aí, né não? Né, doutor? Sem dúvida. Adorei. Obrigada, querido. Muito bom te receber. Obrigada. Até semana que vem. Até.